Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Novamente voltamos com o programa O Poder da Palavra e nesta semana a gente vai continuar trabalhando sobre o princípio da paternidade espiritual. Eu quero olhar com você uma passagem maravilhosa que está no livro de Números, no capítulo 11, versículo 16. Veja o que diz a Escritura. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Amém. Que palavra maravilhosa. Ela está nos revelando um passo a mais no princípio da paternidade espiritual. Moisés é uma figura muito importante na Antiga Aliança. Não só porque Moisés foi o legislador, foi aquele homem que Deus usou para revelar as suas leis. Mas Moisés ele passa por uma fase de transformação muito importante e que toda pessoa precisa passar também. Toda pessoa de fé precisa fazer a experiência que Moisés fez. E qual foi essa passagem de Moisés? Se você não sabe, Moisés ele era filho hebreu, mas ele nasceu no momento da história dos hebreus em que o faraó, no Egito, havia mandado matar todos os meninos com medo exatamente do nascimento de um libertador. Moisés, porém, foi escondido num cesto e colocado no rio Nilo e acabou indo parar no palácio do faraó e foi adotado pela filha do faraó. Por isso até o seu nome é Moisés, porque ele veio naquele cesto flutuando. Moisés entra para o palácio do faraó e cresce como um filho de faraó, como um neto de faraó, e é preparado para se tornar príncipe do Egito, para se tornar um dia faraó. A mente de Moisés foi trabalhada para ser chefe de todo o Egito. E na cabeça de Moisés havia os princípios do Egito, não havia os princípios da palavra de Deus. Quando Deus confronta Moisés, depois de algumas histórias, de alguns ocorridos específicos da vida de Moisés, Deus o leva a ser o libertador desse povo. E depois que tira o povo do Egito, Moisés, conduzindo esse povo pelo deserto, ele começa a tratar com este povo como ele tinha aprendido no Egito, onde ele era o chefe de todo mundo, como o faraó que era chefe de todo mundo. E aí Moisés é quebrantado. No livro de Êxodo, no capítulo 18, nós encontramos quando o sogro de Moisés diz para ele: Moisés, olha, você precisa dividir o povo em pequenos grupos e fazer liderança, porque senão você vai morrer de trabalhar e esse povo vai morrer de esperar os resultados também. E Moisés vai aprendendo os princípios. A mente antiga, faraônica de Moisés é quebrantada para entrar nos princípios da palavra de Deus. E neste ponto do livro de Números que nós chegamos, que está aqui, capítulo 11, versos 16 e 17, Deus está dizendo a Moisés: agora você vai pegar dentre esses líderes 70 e eu vou transmitir parte do Espírito que lhe dei para esses homens. Ou seja, Moisés está dando um passo a mais agora. Esses homens não serão apenas seus auxiliares, seus ajudantes para liderar o povo, mas eles receberão parte do Espírito de Moisés, uma herança de Moisés. Isto é paternidade espiritual. Deus está fazendo de Moisés um pai espiritual agora e está gerando filhos no dom de Moisés. Todo cristão precisa fazer esta passagem. Ele precisa perder aquela mente isolada em que ele recebeu em si o batismo e pensa que é para viver a sua fé no seu mundo isolado. E infelizmente muitas pessoas
pretendem viver a fé assim. Isso chega aos limites do intimismo. E o que é o intimismo? Eu e Deus, só eu e Deus, eu e a minha religião, eu e a minha missa, eu e a minha oração, eu e meu momento. E precisa sair disso e passar a compreender que ele é portador de uma graça que precisa multiplicar. E esta graça que precisa multiplicar, que precisa crescer, que precisa acontecer, ela precisa acontecer por meio do princípio da paternidade espiritual. Aquilo que você recebeu de Deus, como disse o Senhor Jesus, de graça, você precisa repassar de graça. Nenhuma pessoa pode caminhar com Jesus numa caminhada isolada, individualizada. Isso não existe. Vou lhe contar algo que ocorreu nos princípios da história da igreja, para que você compreenda um pouco disso. Quando o cristianismo passou uma fase depois do século IV, em que passou a ser a religião oficial, ocorreram de alguns cristãos se retirarem para as montanhas, e houve um cristão chamado Antão que foi para as montanhas à busca de ver a radicalidade do Evangelho, porque havia se popularizado aquela religião, a religião chamada então cristã, e perdido a sua qualidade. E este homem pleiteou viver uma vida de isolamento. E ali surgiram outras pessoas que se inspiraram nele para viver essa vida de isolamento. E esta vida de isolamento, ela deu origem ao que se chama a vida monástica. O monge, aquele que vive sozinho, que vem de uma palavra grega, monakos, que é o que vive sozinho. Mas o cristianismo é interessante, a fé no Senhor é interessante, a fecundidade que está no Espírito é interessante. Aqueles que pleitearam viver sozinho, logo começaram a viver em comunidade, e surgiram primeiras comunidades de monges, o que seria uma contradição, porque se monge é o que vive sozinho, como ele pode viver em comunidade? E ali famílias e pessoas começaram a se desenvolver novamente na fé cristã, e uns começaram a fazer novos. Ora, isso é fecundidade no Espírito. O Espírito Santo está latente dentro de nós, gritando por fazer filhos por meio do nosso testemunho. Eu quero que Deus use você, como estava usando Moisés aqui, como usou os primeiros cristãos, como usa pessoas agora, para que você seja uma bênção e que Deus possa fazer de você um instrumento de multiplicação. Agora, existe um elemento neste texto que eu quero explorar com você um pouco mais no próximo programa e depois no programa seguinte, que é o fato de que Deus pediu a Moisés que separasse para si 70 líderes. Esse número 70 é um número que aparece aqui nas Escrituras e vai se repetir. No próximo programa nós vamos trabalhar isso. Acontece na vida de Gideão e depois na vida do Senhor Jesus Cristo, e que ele diz respeito exatamente a esta fecundidade no Espírito. 70 é um múltiplo de 7, que é um número de perfeição nas Escrituras. Na verdade, 7 multiplicado por 10. Isso diz respeito à potência da fecundidade espiritual. Há uma potência enorme aqui. E a gente vai tratar isso nos próximos programas. Agora, eu quero que você compreenda. Para se desenvolver o princípio da paternidade espiritual, é preciso sair da mente do isolamento que Moisés aprendeu no Egito e entrar na mente do povo de Deus, da palavra de Deus, que é a mente da comunhão, a mente de que eu estou aqui para servir o Senhor. Vamos entrar nisso pelo Espírito de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor quebrante nossos pensamentos, que o Senhor modifique o nosso modo de pensar para modificar o nosso modo de agir. Deus, assim como Tu mudaste os valores na vida de Moisés e o ensinou a deixar aqueles princípios equivocados do Egito e o levou a assimilar os princípios da Sua palavra, que o Senhor faça o mesmo conosco. Porque o Senhor é o Deus de ontem,
é o Deus de hoje e é o Deus de sempre. E o Senhor que operou ontem, opera agora. Por isso, nosso Pai e nosso Deus, que nossas mentes sejam transformadas pela sua mentalidade e que nosso coração seja modificado a ponto de nos tornarmos também pais espirituais, fecundos no Espírito, compreendendo qual é a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo programa, com a graça do nosso Deus. Até lá.